Fala moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor João, professor de Química, e hoje nós vamos destrinchar essa questão da Universidade Estadual de Maringá de 2023. Tu bate o olho assim e pensa, pô, é uma questão de somatória, uma questão que é difícil, mas eu vou te mostrar que não. E aqui a química acontece. Vamos lá. O flúor é o elemento mais eletronegativo e reage com a maioria dos elementos da tabela periódica, exceto argônio, neônio, hélio. Base nas substâncias: fluoreto de potássio, F2, que é o gás flúor, OF2, que eu não vou falar o nome, porque senão a gente já responde logo um item de cara, HF, que seria o ácido fluorídrico, e o NF3, que seria o trifluoreto de nitrogênio. Beleza. Vamos lá. Assinale o que for correto. Item 1. KF e HF conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Aí vamos aqui. Quando a gente pensa conduzem eletricidade em solução aquosa, isso daí é a mesma coisa que solução eletrolítica, que seria basicamente uma solução que vai conduzir eletricidade. Mas para que a gente tenha uma solução eletrolítica, uma solução que faça essa condução de eletricidade, a gente tem que ter dois parâmetros. Quais, professor? A gente tem que ver o que, é que vai formar nessa substância. E a gente tem o composto iônico e alguns compostos moleculares que, em meio aquoso, eles podem tornar essa solução aí eletrolítica. Por exemplo, os compostos iônicos, como bases e sais, eles podem tornar a solução eletrolítica, porque esses compostos eles sofrem dissociação iônica. E alguns compostos moleculares, como por exemplo os ácidos, eles ionizam em meio aquoso, né, liberando aí os íons em solução. E aí vamos aqui comigo. Se você for olhar o item 1, o KF, que é fluoreto de potássio, esse bebezinho aqui, ele é um sal. E HF é o ácido fluorídrico, ou seja, nós temos duas substâncias aqui que podem tornar a solução eletrolítica, ou seja, podem conduzir eletricidade. Então o item 1 está correto. Item 2. OF2 é um óxido iônico. Aí a gente tem que relembrar lá o conceito de óxido. Óxido é um composto binário, ou seja, ele é formado por dois elementos químicos. Ali está formado por dois elementos químicos. Só que você tem que se ligar que é um composto binário onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Nesse caso aqui, o mais eletronegativo não vai ser o oxigênio, vai ser o flúor. Então, isso não tem como ser um óxido. Por mais que seja um composto binário, o elemento mais eletronegativo é o flúor, não o oxigênio. Então, cai no nosso conceito, né? Então, professor, o que seria isso? Cara, isso aqui você pode classificar como um fluoreto. Beleza? Fluoreto, item 2, falso. NF3 é uma molécula apolar. Cara, se você for montar a molécula do NF3, você vai perceber que ela tem uma geometria piramidal. E aí já anota aí num post-it seu. Moléculas que são piramidais são moléculas polares. Se você observa que o NF3 tem uma molécula, tem uma geometria piramidal, provavelmente ela vai ser polar, não apolar, como ele cita no item 4. Então, o item 4, falso, porque a molécula ela é polar. Item 8. F2 possui ligação covalente apolar e é uma molécula apolar. Cara, quando uma questão faz referência à polaridade da ligação, o que você vai fazer? Você tem dois tipos de polaridade para ligação covalente. A ligação covalente, ela pode ser polar ou ela pode ser apolar. Professor, quando a ligação for covalente polar, como que essa formação dos átomos vai ficar? Bom, eu tenho que ter átomos diferentes. Só me dá um exemplo? Claro, olha essa ligação aqui, ó. H ligado a Cl. Isso é uma ligação covalente.
Mas ela é uma ligação covalente o quê? Polar. Por quê? Porque o hidrogênio é diferente do cloro. Então, se são átomos diferentes, posso dizer que a ligação é uma ligação covalente polar. Professor, e a ligação covalente apolar? É ao contrário, né? Aqui, os átomos, eles são iguais. Um exemplo, F2. Ou seja, F ligado a F. Observe que os átomos aqui, eles são iguais. Então, essa ligação covalente aqui, ela é uma ligação covalente apolar. Beleza? Então, esse primeiro pedaço aqui, ó, ele está correto. Beleza? Professor, mas quando ele fala sobre a molécula agora, aí você vai pensar o seguinte. Bom, aqui, nessa molécula de F2, qual é a única ligação existente? Uma só, e ela é apolar. Se só tem uma e ela é apolar, você pode afirmar, bater o martelo, que a molécula, então, ela vai ser apolar. Sempre que uma molécula se comportar desse mesmo jeito, pode bater o martelo sem medo de ser feliz. Então, a molécula também é apolar, o item 8 é verdadeiro. Beleza? HF é um hidrácido que possui ligação de hidrogênio intermolecular. Como assim, professor? Se liga aqui, ó. Para ácidos, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Qual é a diferença entre eles? Os hidrácidos não têm oxigênio. Os oxiácidos, o nome já é sugestivo. É um ácido que tem oxigênio. Um exemplo de cada. HF é um hidrácido. Ponto, acabou. Professor, me dá um exemplo aí de oxiácido. Claro, olha só isso aqui, ó. H2SO4. É o ácido presente lá nas baterias. Observe que isso é um ácido, é o ácido sulfúrico. Ele tem oxigênio, então é um oxiácido. HF é hidrácido. Aí ele vai e fala que possui ligação de hidrogênio intermolecular. Quando ele fala ligação de hidrogênio intermolecular, ele está se referindo a H ligado a com. Observe que é hidrogênio ligado a F, ou hidrogênio ligado a O, ou hidrogênio ligado a N. O HF é um exemplo de HFON, é um exemplo de ligação de hidrogênio. E isso é uma força intermolecular. Então, esse finalzinho aí também está correto. Item 16, 8 e 1 estão corretos. A somatória bate 25. Espero que eu tenha te ajudado nessa resolução. Curte aqui se você gostou e divulgue entre os teus amigos para que a gente continue gravando conteúdos como esse.